Quando o concurso quer te testar, ele vai colocar algumas orações na ordem inversa e aí fica complicado de você identificar aquele termo, tá? Aquela função sintática daquele termo que ele marcou para você. Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai resolver mais uma questão aí para você, exercitar todo o seu conhecimento com relação à função sintática. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia e no vídeo de hoje nós vamos resolver juntos aqui uma questão sobre função sintática, tá? E essa questão sim tem uma pegadinha, por isso que eu trago sempre questões de concurso para que você entenda o que a sua banca vai fazer, tá? Então é aquilo, responda antes de mim, sem mais delongas, bora lá pro quadro. Uma questãozinha da FCC e ela vai falar o seguinte, tá? Será que lhes faltam características? Quinto parágrafo. O segmento que exerce aí a mesma função sintática do termo sublinhado, então a gente tem que saber primeiro qual é a função sintática aqui desse termo, tá? Bom, sublinhado acima está também sublinhado em. Então aqui a gente, primeiro passo aqui, por que essa questão pode ser um pouquinho complicada? Porque a gente tem que fazer a função sintática desse termo e depois identificar a mesma aqui e também fazer, obviamente, a função sintática aqui desses termos que estão grifados, tá? Então vamos começar muito cuidado com essa questão. Quando você olha aqui e você faz de forma apressada, o que você pode fazer de erro, tá? O que você pode fazer é o seguinte. Bom, você vai fazer o quê? Faltam o quê? Verbo transitivo direto. E aí, na pressa, você acaba marcando que esse termo aqui é o objeto direto aí, é o complemento do verbo faltar, tá? Mas o que acontece aqui, a pegadinha aqui, é que essa frase, ela está na ordem inversa. Então pensa comigo. Se você faz com pressa, você vai achar aqui, óbvio, o objeto direto, tá? E aí, o que a gente vai olhar dentro aqui das questões? O que pode ser objeto direto? Muitas coisas aqui, até nas alternativas, podem ser objeto direto. Então, a gente vai reorganizar isso tudo. Eu falei que a banca gosta de colocar as frases aí na ordem inversa, tá? Então, pensa comigo aqui. Você fala assim, será que lhes faltam características? E aí eu posso fazer uma das formas para você identificar o sujeito, né? Uma das, tá? É você perguntar ao verbo, né? O que será que lhes faltam? Olha que interessante. O que será que lhes faltam? Quando você faz essa pergunta, bom, você vai responder e vai achar o seguinte: faltam características. Então você acaba de achar o sujeito aí, na verdade, né? Ele não é o objeto direto do verbo faltar. Ele é sim o sujeito do verbo faltar, porque você fez a pergunta ao verbo e o próprio verbo aí te respondeu. Lembrando que existem outras formas para você identificar o sujeito. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição uma playlist com tudo de função sintática para você não errar mais, tá? Então aqui você já achou a primeira função sintática aqui do termo grifado, que é o nosso sujeito. Partindo aí desse primeiro ponto, agora a gente vai olhar os outros termos, tá? Vamos lá. Bom, alternativa A. As ideias estão no ar, tá? Quando eu falo as ideias estão no ar aqui é o meu adjunto, tá? Vou colocar aqui para vocês, adjunto adverbial, né? Então a gente sabe que no ar aqui não vai ter a mesma característica do termo em destaque, né? Então não marcarei a alternativa A. Quando eu olho a B, olha o que acontece. A mimese adiciona uma dimensão representativa. Então aqui fica fácil. Quem adiciona, adiciona alguma coisa. Aqui esse verbo, ele é um verbo transitivo direto e uma dimensão representativa vai ser o meu objeto direto. Você talvez, começando de forma errada e apressadamente, poderia até marcar, né? Mas aí você descobriu que características é o sujeito e que a frase aqui está na ordem inversa. Agora ficou fácil, eu quero saber qual resposta você marcou, tá? E faz o quê? Aproveita e se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor, é claro, que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Apoie sim, não se esqueça de comentar, compartilhar, seguir o canal, tá? E consuma os conteúdos dos professores aqui do YouTube e façam sempre com que a gente fique mais animado para trazer conteúdos aqui para vocês, tá? Muito obrigado a cada um e agora a gente vai ver de fato qual é o gabarito dessa questão que caiu lá na FCC.
Alternativa C, muito cuidado, tá? Olha que interessante. Quando eu falo assim, tá? Que as reorganize em algo pessoal. A gente sempre olha o verbo, porque ele ali é o nosso ponto-chave. Reorganiza, quem organiza algo, tá? Ou alguma coisa. Então aqui, ó, que as reorganize. Nesse as aqui, eu vou ter, é claro, o meu objeto direto, já que o verbo reorganizar é um verbo transitivo direto, tá? Então eu também não marcaria essa. Aqui na letra D eu tenho o seguinte: há ecos, imitações, paráfrases de Rossini. O que acontece nesse caso? Esse verbo aqui, haver, ele é impessoal, não tem sujeito, mas ele tem transitividade, tá? Então, quando eu falo assim, ó, há ecos, imitações e paráfrases, isso tudo aqui é o objeto direto aí do verbo haver, tá? E aí fica bem mais fácil, porque a gente sabe que na alternativa E vai se encontrar a resposta correta, porque, ó, a criatividade envolve não só anos de preparação e treinamento. A gente já enxerga aqui o sujeito, né? Quem é que envolve não só anos de preparação e treinamento? A criatividade. Nesse caso aqui, então, a gente vai ter aí o sujeito, tá? E qual é a dica que eu trago para vocês? Muito cuidado aí com frases invertidas dentro de provas, tá? Você viu que você tem que fazer o passo a passo para não errar nenhuma questão, tá? Então, cuidado. Estudar análise sintática não é difícil, então se você ficou com dúvida de alguma coisa aqui, tem playlist aqui na descrição para você, tá? Mais de 70 frases, exercícios de concurso, enfim, muita coisa, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.